Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou Veloso e vou falar do Bahia que deu um passeio no esporte neste sábado às 16 horas no estádio Pituacives, Bahia 4, Sport 0 e ficou barato porque se não fosse o goleiro do Sport, o Carlos Eduardo, poderia ter sido muito mais, Rasta. O Sport veio para aqui passear. Não sei o que foi que eles vieram fazer não, porque eles não encontraram o caminho do gol. Aliás, quando eles encontrou, o Douglas estava muito bem e conseguiu manter o 0 no placar para o lado do Bahia. Pelo outro lado, o Bahia tentou tanto furar aquele gol do Sport que acabou conseguindo. O Bahia poderia ter abrido o placar muito antes com o Patrick de Luta, com um belo chute de fora da área, a bola pegou um efeito, bateu na trave, o Danielzinho também, o Gabriel Novaes também, o Rodriguinho em duas oportunidades que o Giba deixou para ele chutar. Aliás, o Giba estava empenhado em deixar o Rodriguinho fazer um gol. O Bahia que no primeiro tempo teve dois lances que o Giba ajeita para o Rodriguinho chutar, ele chuta, acaba errando o gol. No segundo tempo ele faz um lançamento preciso e o Rodriguinho nesse momento não desperdiçou, fuzilou o goleiro e ampliou o placar que já estava em 2-0. Foi um jogo, Rasta, um jogo completamente diferente do que a gente está acostumado a ver até então no Bahia na Copa do Nordeste. O Bahia que ainda não tinha vencido com o time principal na Copa do Nordeste. O único triunfo que tinha contra a equipe do Salgueiro foi com a equipe de transição, mas dessa vez não teve outra. Muito por conta do Sport. Apesar de ter sido um clássico nordestino, o Sport é um time que sempre vem forte. Já disputou final com o Bahia. O último título do Bahia na Copa do Nordeste foi em cima do Sport. O Campeonato Brasileiro, o Sport venceu o Bahia nas duas oportunidades dessa temporada que acabou. Enfim, é um clássico nordestino, mas o Sport está vivendo um momento muito ruim o Sport desde o dia 24 de fevereiro que não vence em jogo. O último triunfo do Sport foi no primeiro jogo do Campeonato Pernambucano contra a equipe do Veracruz. De lá para cá ele já perdeu em todas as competições que ele disputou. Depois desse dia, ele ainda finalizou o Campeonato Brasileiro perdendo para o Atlético Paranaense. Na Copa do Nordeste, dos 4 jogos que já fez, perdeu 2 e empatou 2. Na Copa do Brasil, foi desclassificado pelo Juazeirense 3-2 naquele jogo que teve aquela confusão de refletores. Enfim, o Sport não está numa boa fase e no papel estava dizendo que o Bahia ia vencer o jogo. Só precisava o Bahia fazer o papel dele. E o Bahia fez e fez muito bem. Aliás, o Dado Cavalcante, ele armou um time muito bom, mas o problema não é ter armado um time muito bom, é o time entrar em campo e jogar bola. O último Bavi da Copa do Nordeste, o Bahia não entrou em campo, só viu o Vitória jogar e por isso não venceu o jogo. Se o Bahia tivesse jogado contra a equipe do Vitória do jeito que o Bahia jogou contra a equipe do Sport, com certeza o placar seria diferente. O Bahia fez uma verdadeira blitz na área do Sport. Era chute de tudo quanto era jeito, de tudo quanto era gente. Todo mundo chutava, testando o goleiro Carlos Eduardo, que inclusive é muito bom goleiro. O Bahia poderia ter saído com um placar muito mais elástico se não fosse a capacidade técnica do goleiro Carlos Eduardo do Sport. E ainda teve sorte em alguns outros lances, né? O Patrick de Luca mesmo, antes daquele golaço que ele fez, aliás, que golaço, ele já tinha testado antes, ele deu um chute na mesma distância ali, só que a bola pegou um efeito e bateu na trave, ele tentou de novo, bateu na trave de novo, mas dessa vez bateu na trave e entrou lá ele, e o Bahia abriria o placar com aquele golaço. Enfim, o Bahia foi efetivo desde o primeiro segundo. Foi Rodriguinho chutando. Aliás, Dado Cavalcante, finalmente você entendeu que Rodriguinho não consegue jogar de construção. Ele tem que jogar ali mesmo, ó, na beirada, perto de Gilberto, naquela posição. Eles se entendem e é ali que ele deve jogar. Espero que você tenha aprendido e não coloque mais o Rodriguinho de construção no meio do campo, porque se está escrito no currículo dele que ele faz aquela função, ele colocou lá só para poder encher o currículo, porque ele não sabe fazer isso. Ele sabe ficar perto da área, chutando pro gol ou preparando para alguém chutar. Isso ele sabe fazer e já fez todas as vezes que fez muito bem. O Gabriel Novaes, que fez 2 gols, finalmente desencantou. Fez um golaço também. O 4º gol do Bahia foi um gol dele que ele pegou de primeira. Que golaço! Ou seja, só quem não fez gol foi Giba, mas Giba estava empenhado em dar um gol para Rodriguinho. Primeiro tempo,
Ele já tinha preparado 2 bolas para o Rodriguinho chutar e no segundo tempo fez um lançamento preciso e disse: fuzila, Rodriguinho. E Rodriguinho foi lá e fuzilou, sem aquele negócio de cavadinha, de fazer pirueta, nada. Fuzilou e o Carlos Eduardo não viu a cor da bola e o Bahia fechou o caixão e foi mais fechado ainda com o Gabriel Novaes com o 4º gol. Mas assim, apesar do placar elástico, vamos manter o pé no chão. O Sport, apesar de ser um clássico nordestino, é um time que sempre endurece do lado do Bahia, mas ele não está num bom momento e a gente não pode considerar que esse jogo o Bahia foi excelente. A gente tem que considerar que esse jogo o Sport deu todos os espaços para o Bahia jogar. O Bahia só precisava fazer o café com leite. Nino Paraíba está excelente. Quem era Nino Paraíba? Nino Paraíba melhorou pra caramba, mas o Bahia não pode deixar de contratar um outro lateral direito. Eu acho que o João Pedro está no nível muito baixo, não está conseguindo ajudar o Bahia, voltou de contusão e ainda não voltou a jogar bola. Demos sorte do Nino Paraíba ter se recuperado, está aí numa fase muito boa, mas a gente não sabe até quando vai essa fase do Nino Paraíba. Com isso, eu acho que o Bahia precisa sim buscar um outro lateral direito, mas não com tanta urgência quanto precisa ir buscar um outro lateral esquerdo, porque Matheus Bahia e Juninho Capixaba não vai dar, Rasta. Matheus Bahia ofensivamente é muito fraco, não consegue ajudar muito, dá uns dribles lá que ninguém entende pra que merda ele tá fazendo aqueles dribles que não dá em nada, acaba perdendo a bola, faz falta, toma cartão amarelo, enfim, ele consegue fazer o café com leite, mas eu acho que o Bahia precisa de um cara mais rebuscado, que precise ajudar mais o Bahia nos lances ofensivos na lateral esquerda, como o Nino Paraíba está fazendo. O Nino Paraíba está fazendo de tudo, está recebendo bola, sabendo trabalhar a bola, sabendo se livrar do marcador, sabendo cruzar a bola, sabendo infiltrar para tentar chutar. Enfim, aquele Nino Paraíba do chute perpendicular morreu. Eu costumava chamar Nino Paraíba de jogador do chute perpendicular, que ele chutava para frente, a bola ia para o lado, a bola nunca ia para frente. Ele mudou isso, tá completo, ele levanta a cabeça e cruza a bola aonde tem jogador do Bahia para aproveitar. Inacreditável o que o Nino Paraíba tá fazendo, na minha opinião, nesse jogo, o Patrick de Luca e o Nino Paraíba foi diferenciado, o Patrick de Luca com uma certa vantagem, principalmente pelos 2 belos chutes que deu em direção ao gol e um acabou entrando, então foi dessa vez perfeito o Bahia. O Bahia dessa vez foi perfeito, apesar de que tem muito ainda a mudar. Não podemos achar que o Bahia cresceu bastante do Bavi para hoje, porque o adversário está num nível muito diferente. O adversário que o Bahia pegou hoje, o Sport, está muito abaixo do Vitória, que também não é lá essas Coca-Cola toda. O que foi que aconteceu? No jogo contra o Vitória, o Bahia não jogou. No jogo contra o Sport, o Bahia jogou e aí as coisas foram diferentes. Espero que o Bahia continue jogando e eu acho que foi um péssimo negócio para o Rossi ter tomado aquele cartão vermelho, porque olha só, o W Cavalcante montou um time para entrar em campo que, na minha opinião, poderia continuar no próximo jogo contra o CSA. O Bahia pode botar esse mesmo time, Rodriguinho ali naquela posição onde o Rossi está jogando, o Gabriel Novaes naquela posição onde ele estava acostumando colocar o Thiago, o Giba na frente, o Danielzinho, que apesar de estar um pouco abaixo do que ele já apresentou, ainda assim nesse jogo ele não comprometeu, jogou o café com leite dele sem problema. Ele que estava numa fase muito ruim, nesse jogo para mim ele foi ok, não foi nada além, tomou aquela nota 5 para passar. Não foi ruim, foi ok. E o Bahia acabou aproveitando bem os lances que teve. E teve muitos lances, principalmente porque o Sport deixou jogar. O Sport abriu a porteira, deixou jogar. O Douglas só fez 2 defesas, aliás, 2 defesas importantes e únicas também, né? Só fez 2 defesas, uma cabeçada queima-roupa, que ele acabou defendendo em 2 tempos, e uma outra cabeçada no contrapé dele, que ele conseguiu se recuperar e tocar para fora. Uma coisa que eu lembrei agora, Rasta, eu vi muito torcedor pedindo o Jair Ventura do Sport no Bahia. Será que alguém ainda quer o Jair Ventura no Bahia? E ainda tem muita gente também dizendo que o Dado Cavalcante não é técnico para continuar no Bahia. Eu acho que ainda é muito cedo para falar isso. Eu, na minha visão, é muito cedo. Eu acho que o Bahia tem que estar escaneando
o mercado de olho para saber quem é que pode assumir o Bahia caso o Dado Cavalcante não dê certo. Mas até então é muito cedo para dizer que Dado Cavalcante não deve continuar no Bahia. Muito cedo, eu não cometeria esse pecado de dizer que o Dado Cavalcante tem que voltar à sua função inicial que estava no Bahia antes de assumir o time principal. Eu acho que não é esse momento. Ainda tem que esperar os jogadores que vão estrear. O Bahia que está com bastante reforços para estrear. Não sei o que deu na cabeça do senhor Dado Cavalcante que não estreou o Germán Conte. Não sei. Enfim, Rasta, esse foi o pós-jogo. Hoje não teve pré-jogo, infelizmente, por questões técnicas, mas vamos que vamos e vamos aguardar agora um triunfo do Bahia no Baianão com o time de transição. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!